Eu sou psicoterapeuta, me formei na UFSC há 26 anos, trabalho atualmente também com medicina bioenergética, sou cantora, faço bordados na IFE, amo dança de salão e um monte de outras coisas. E a gente, nós somos dois virginianos, muito, assim, mais fechados em relação à nossa vida íntima, não somos pessoas de colocar muito para os outros como é que a gente é, enfim, a gente não é de se colocar muito as intimidades, né? Até uma coisa bem interessante. E, de repente, nessa pandemia, a gente achou que seria interessante colocar um pouco da nossa vida, que é um padrão um pouco diferente, e abrir uma regra que nós temos, que é de não expor a nossa vida pessoal, né, Cláudio? Mas É, vamos lá. vamos lá, né? Eu sou jornalista, trabalho em casa, já trabalhava em casa antes da pandemia, continuo trabalhando em casa. Sou escritor, poeta também, então os dois têm uma ligação com a arte, né? A gente montou mais ou menos um roteirinho aqui para essa live, falando um pouquinho sobre a gente, né? Sobre como é que se formou o casal e rapidamente, como é que a gente foi a separação e depois a gente separou. Nós, nós pedimos para alguns amigos fazerem algumas perguntas para nós que eram originalmente para o livro que a gente está pensando em escrever, contando essa história. E então a gente vai respondendo essas perguntas aqui durante a live. Quem quiser fazer perguntas também pode fazer. A gente, se conseguir enxergar aqui, a gente vai respondendo, tá? Mas a ideia, a dinâmica é um pouco essa: a gente falar rapidamente sobre a gente, um pouco dessa nossa experiência e começar a responder perguntas, porque através das perguntas a gente, acho que as perguntas são muito comuns, né? As várias pessoas sobre essa experiência de um ex-casal que divide o mesmo espaço, tá? Conta uma historinha aí, Ju. Uma historinha como a gente se conheceu? Nós Conta temos uma história. Vamos dar uma resumida, né? Só para isso, bem contextualizar. resumido, bem resumido. Por que dá certo hoje? Talvez é uma construção muito pragmática desde o início também, né? O Cláudio e eu nos conhecemos através de uma coisa até meio ridícula, que era um site chamado Alma Gêmeas, há uns 21 anos atrás, eu acho, 21 anos atrás. Oi, Na época, Sônia. na época E da internet de escada ainda. na internet de escada, Alma Gêmeas, a gente se conheceu, ficamos um mês teclando, a gente se conheceu, namoramos, ficamos um mês como amigos, começamos a namorar e um mês a gente resolveu morar juntos. E alguns meses depois a gente já resolveu ter o primeiro filho, enfim, e foi um casamento de 15 anos. Então, sempre teve essa história assim, de muito pragmatismo, e, enfim, e de uma construção de relação de respeito ao outro, de a gente não gostar de conflito, de gostar de conversar, de tentar não impor uma vontade própria, mas de estar sempre querendo resolver a questão e não estar querendo marcar território. Isso sim foi uma característica desde o início do nosso relacionamento. Uma outra característica importante é que a gente começou a relação com amizade. A nossa Isso. a primeira relação foi uma relação de amizade. Claro que eu não queria só amizade, né? Mas enfim, aí, aí depois virou uma outra coisa e como a Juliana falou, foi tudo muito rápido, né? Entre namoro, morar junto, ter filho, foi tudo muito rápido. Mas mesmo assim houve uma conexão também muito rápida disso, né? De sempre ser uma coisa muito conversada, né? Toda a nossa construção de relação foi isso e eu acho que teve um peso importante aí na nossa depois da decisão de separação, né? Então é mais ou menos isso, rapidamente isso que aconteceu. Nós nos separamos há uns 6 anos, né, Ju? Uhum. E quando a gente separou, a gente já começou, mesmo assim a gente tomou a decisão de ficar morando perto, né? Até para apoio, para coisas assim em relação com os filhos. Então, as primeiras moradias foram na mesma região, no mesmo bairro. Depois nós evoluímos para morarmos no mesmo condomínio em blocos diferentes. Então aí os filhos ficavam metade num, metade no outro, mas assim, muito flexível, né? E sempre também com a ideia de sempre um se apoiar em horas complicadas ou não, a gente sempre conversou muito e tal. E em seguida, depois de acho que uns 2 anos morando no mesmo condomínio, a gente decidiu então ir para
O Nelson comentando que pragmatismo virginiano. Não, né, Nelson? Nelson Virginiano sabe o que Nelson, está falando. o Nelson virginiano sabe. Então Sabe? até uma das perguntas era assim, por que a gente resolveu morar no mesmo espaço? Se era questão econômica e tal. Também, né, pesou uma questão econômica, a gente viu que seria mais viável a gente, em vez de ter 2 apartamentos, alugar 2 apartamentos, né, alugar uma casa, um espaço legal, a gente já queria ir para casa, mas isso não aconteceria, esse pragmatismo, se não houvesse uma relação saudável e tranquila, né? Ninguém encarar isso só por uma questão financeira. E aí, então, o ano passado, veio para essa casa, onde Ju pode falar um pouquinho sobre como é que é a divisão da casa, como é que a gente funciona aqui. São 2 casas no mesmo terreno, tem uma casa bem grande, de 3 andares na frente, que daí eu moro com os meninos. Nós temos um filho de 16 e outro de 19. Então, eu moro com eles, isso até modificou a nossa rotina, porque antes tinha dias da semana que eles dormiam com o Cláudio, dias da semana eles dormiam comigo, agora é sempre aqui comigo, né? E foi uma questão até que o Cláudio perguntou, como é que fica para ti? Porque daí tem o namorado, enfim, como é que ficaria essa dinâmica? Mas eu queria isso, né? Foi uma decisão que eu tomei com consciência. E o Cláudio mora daí numa casa no final do terreno, e o terreno ele tem um jardim em comum e tem um salão que ele é em comum, que inclusive tem uma separação de porta para a parte de cima da casa. É um salão que daí tem televisão, ping-pong, churrasqueira, tem uma mesa grande. Então essa é uma área em comum que o Cláudio já fez festa aqui, com o namorado inclusive, a gente faz atividades juntos nessa área. Então existe uma divisão física, né? É uma divisão física de espaço, e uma divisão emocional, de um não entrar no espaço emocional do outro também, quando a gente sente que não é para entrar. Mas na pandemia a gente teve uma nova organização, né, Cláudia? Foi uma coisa Só para colocar que aqui, até uma das perguntas, né? Se a gente se arrependeu, que o grande teste é a gente estar juntos quatro nessa situação aqui, né? Ou tudo só, ou nada, né? ainda falando da casa, as entradas são independentes também, né? Então, a entrada para minha casa é um pouco separada e tal. Então, tem uma independência e tem uma integração. Então, as duas coisas funcionam junto.